entropia do gás ideal e de misturas. Então, vamos falar agora da entropia do gás ideal. Vamos nos lembrar que para obter a entropia de um sistema, nós precisamos primeiro ter a multiplicidade. Na aula 4, nós calculamos a multiplicidade de vários sistemas, e um deles foi o gás ideal. Então, para obter a entropia de Boltzmann para o gás ideal, primeiro a gente precisa relembrar da multiplicidade. A multiplicidade é dada por esse termo, nós calculamos na aula 4, e para obter a entropia, o que nós podemos fazer? Nós temos que usar a definição da entropia. A entropia é S, que é a entropia de Boltzmann, K, logaritmo da multiplicidade. Então, nós temos que pegar o K e multiplicar pelo logaritmo de todo esse termo aqui. Os termos mais problemáticos que nós temos que tratar aqui são exatamente esses termos aqui que envolvem o fatorial, esses dois termos. Só que, como eles aparecem dividindo, vamos lembrar daquela propriedade logaritmo que diz o seguinte, que quando nós temos logaritmo do quociente, nós podemos transformar isso no logaritmo da diferença. Então, quem aparece dividindo aqui, vai aparecer subtraindo o logaritmo. Então, todos os outros termos vão estar nesse primeiro, todos os outros termos vão ficar aqui, os que aparecem no numerador, e os dois fatoriais que aparecem no denominador, a gente coloca subtraindo. Com isso, agora nós temos que trabalhar com esses logaritmos. Só que nós sabemos que o n, que é o número de partículas, é um número muito grande. Então, nós podemos utilizar a fórmula de Stirling, porque a fórmula de Stirling nos ajuda a calcular o logaritmo do fatorial de um número grande. Como é que fica? Fica x, no caso aqui, logaritmo de fatorial de x, x sendo um número muito grande. Vai ficar x, ln de x menos x. Então, vamos utilizar para esses dois termos. Nós vamos ter o seguinte, ó, logaritmo de n fatorial, do fatorial de n, vai ser, como é que a gente escreve? Como n é um número muito grande, vai ficar assim, ó, n logaritmo de n menos n. E o de baixo, como fica? Vai ficar assim, ó, logaritmo de 3n de fatorial de 3n sobre 2. Como n é um número muito grande, vai ficar assim, então, ó, 3n sobre 2, logaritmo de 3n sobre 2, menos 3n sobre 2. E aí, o que nós podemos fazer? Nós temos que subtrair esses dois termos. Subtraindo esses dois termos, o que nós vamos ter? Esse termo com esse vai dar menos n5 meios, que é exatamente esse termo aqui, ó, 5 meios, e o n vem aqui para fora. Então, só nos restam esses dois termos. Esses dois termos, o que vai acontecer? Agora eles vão aparecer de novo subtraindo, só que agora não aparece mais o n fatorial, aparece só o n. Então, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos pegar esse n, ele vai aqui para fora, e o n, que está no logaritmo de n, vai aparecer dividindo aqui, ó, volume. E esse n aqui, ó, esse 3 meios, ele pode vir aqui para cima, e o logaritmo de 3n sobre 2, ele vai dividir a energia, não é à toa que tem esse 3 aqui, e o 2 complementa com o 2 que tinha em cima para virar 4. O n vai ficar na frente lá. Com isso, fazendo essas contas, essas devidas simplificações, a gente obtém esse valor, e aí já não tem mais os fatoriais, e aqui nós estamos considerando o n como sendo muito grande, e nós temos uma entropia, depois das devidas simplificações, uma entropia em função da energia do gás ideal, do volume do gás que o gás ideal ocupa e do número de partículas que o gás ideal possui. Então, nós vemos que a entropia aumenta rapidamente com a energia por partícula e aumenta também com o volume por partícula. O que nós podemos fazer?
a energia do gás ideal, nós sabemos quanto vale essa energia. Para o gás ideal, ela vale 3/2 de nKT. Então, nós podemos substituir essa energia aqui. Como vai ficar esse termo? Vamos pegar só esse termo entre parênteses. Vai ficar assim, ó, 4π, a massa de uma partícula, 3H cortado ao quadrado, N. A energia quanto vale? A energia do gás ideal, 3/2 de nKT. Com isso, agora eu tenho um resultado em função da temperatura. Então, fecha aqui, que é aquele parênteses. Ó, o N aqui dentro desaparece, o 3 também. Vai sobrar quanto? Vai ficar 2πmKT, ó, 2πmKT. Vai ficar assim, ó, 2πmKT dividido por H cortado ao quadrado. Então, ali dentro vai ficar exatamente assim. Então, nós podemos escrever esse resultado assim, ó, Kn logaritmo de V por N. Aí aqui fica 2π massa de uma partícula, Kt, sobre H ao quadrado, elevado a 3/2. Isso tudo mais 5/2. Aí, esse H ao quadrado aqui, ele está elevado ao quadrado, mas aqui tem uma raiz quadrada. Então, ele pode sair e ser elevado ao cubo. De maneira que vai ficar só esse termo aqui dentro de uma raiz quadrada. Então, nós podemos escrever dessa forma. O V por N, ele continua aqui, e aquele termo que era 2πmKT continua dentro da raiz quadrada, só que agora está elevado ao cubo. E nós passamos ele para baixo por meio dessa definição do lambda, onde o lambda vai ser o comprimento de onda térmico. Com isso, a gente consegue escrever a entropia do gás ideal de uma maneira mais compacta e em termos da temperatura. Essa equação é chamada de equação de Sackur-Tetrode, porque ambos os pesquisadores obtiveram ela de maneira independente. E ela é uma entropia que fica em função agora da temperatura. E é uma entropia para o gás ideal. Aqui é uma entropia, um resultado clássico. Tá? Nós podemos fazer uma observação muito importante aqui, ó, e analisar o sistema do ponto de vista da temperatura. Por exemplo, se a temperatura for muito baixa, vamos pensar uma temperatura muito baixa, eu estou dividindo por um número muito pequeno. Então, o comprimento de onda térmico se torna muito grande, porque o comprimento de onda térmico vai depender da temperatura. Se o comprimento de onda térmico é grande, esse número aqui é muito grande, porque está ao cubo. Então, estou pegando volume dividido por um número muito grande. Então, esse quociente fica pequeno. E aí, eu vou ter o logaritmo de um número pequeno. E nós sabemos que o logaritmo de um número muito pequeno, no caso, muito menor que 1, vai ser um número muito grande, só que negativo. E um número muito grande negativo somado com 5/2 vai dar negativo. E com isso nós temos um problema, porque a entropia vai ser negativa. E a entropia não pode ser negativa. A maneira como nós definimos a entropia, ela é positiva. A entropia é uma medida logarítmica das maneiras diferentes que a energia pode se arranjar nos graus de liberdade de um sistema. Então, quando a temperatura for baixa, essa fórmula, essa entropia de Sackur-Tetrode, ela não vale. Nós temos que utilizar a teoria quântica para obter a entropia. Então, para baixas temperaturas, a entropia de Sackur-Tetrode não vale. Porém, para temperaturas altas, o comprimento de onda térmico vai ser pequeno
e eu vou estar pegando o volume dividido por um número pequeno. Então, esse quociente vai ser um número grande. Um número grande positivo somado com um número positivo continua positivo. Então, nestes casos, a entropia de Sackur-Tetrode, ela retorna o valor exato para a entropia do gás ideal. Por isso que é um resultado tão importante. Ela só não vale para temperaturas muito baixas, porque para temperaturas muito baixas, os efeitos quânticos passam a ser predominantes. Vamos fazer um exemplo utilizando a entropia de Boltzmann para o gás ideal. Vamos nos lembrar que a entropia de Boltzmann para o gás ideal, ela depende do volume, do número de partículas, nesse caso aqui da temperatura também. Então, pode ser aqui que as três grandezas variem ao mesmo tempo, ou pode ser que duas grandezas sejam mantidas fixas e só variem uma grandeza. Então, esse exemplo diz o seguinte, considere um gás ideal que sofre um processo no qual a energia e o número de partículas são constantes. Determine a variação de entropia do sistema. Então, o sistema não troca energia, o sistema não troca partículas. Então, o que vai acontecer com o sistema? Na prática, o sistema ele pode parecer assim, tem A, B, e essa parede é uma parede móvel, ou seja, o sistema troca volume. Se ele troca volume, ele sai de um volume inicial e vai até um volume final. Então, a única grandeza que a gente precisa olhar, vamos lembrar que a entropia depende da energia, do volume e do número de partículas. Nós não precisamos olhar para a energia, porque ela não varia, para o número de partículas também não. Vamos olhar só para o volume. Vamos olhar a dependência que a entropia tem no volume. Olhando a dependência que a entropia tem no volume, é logaritmo do volume. Então, nós podemos escrever assim, a entropia é proporcional ao logaritmo do volume. Mais precisamente, nós podemos descartar, lembre-se que nós podemos descartar todos os outros termos. Então, ficaria assim, a entropia seria proporcional a Kn logaritmo do volume. Tem aqui outros termos, mas a gente não precisa se preocupar com eles, porque quem vai variar, somente o volume vai variar. Então, vamos utilizar essas ideias. Então, como vai ficar? Vai ficar assim, variação da entropia, como é que a gente escreve? É a entropia final, quando ele chega no volume final, menos a entropia inicial. Então, o que nós temos? Vai ficar Nk logaritmo do volume final menos Nk logaritmo do volume inicial. Como o Nk são iguais, então Nk, e aqui fica logaritmo de Vf, volume final, menos o logaritmo de volume inicial. E nós já aprendemos que a diferença dos logaritmos nós podemos transformar no logaritmo do quociente dos argumentos. Então, o logaritmo vai ficar o logaritmo da diferença, logaritmo de Vf menos logaritmo de Vi, vai ficar logaritmo de Vf dividido por Vi. Então, essa é a variação de entropia para esse sistema que aumenta de um volume Vi e vai até um volume Vf. Ou seja, há um ganho de entropia. Neste caso aqui, que é expansão, a entropia aumenta porque o volume final é maior que o volume inicial, então a entropia do sistema aumenta só porque o volume aumentou. E por que isso aconteceu? O gás ideal, as partículas, elas passam a acessar mais espaço. Elas passam a acessar posições que antes elas não acessavam. Então isso é ganho de entropia. O caminho inverso também seria verdade, né? Se há uma compressão, as partículas vão perder espaço que elas acessavam. Então, elas perdendo o espaço que elas acessavam, a entropia diminui. Diminui neste caso específico. Vamos olhar a entropia de mistura. Então, vamos considerar um sistema composto por dois gases A e B. Pode ser o gás hélio e o gás argônio. O importante é que eles são diferentes, tá? Que possuem energias, volumes e número de partículas idênticos.
Vamos calcular a entropia após a remoção dessa partição aqui, ó. Então, são dois gases diferentes, pode ser o hélio e o argônio, só que eles possuem a mesma energia, o mesmo volume no mesmo número de partícula. Então, quando eu tiro a partição, eles vão se misturar. Com isso, a gente pode calcular a entropia final desse sistema, utilizando a fórmula para a entropia de Sackur-Tetrode. Então, o que nós temos? Para o sistema A, variação da entropia do A, qual vai ser? Vai ser Kn, vai ser entropia do A final menos a entropia do A inicial. A entropia final, então, qual é a entropia final do gás A? Né? A energia do gás A não vai mudar, porque a partição foi tirada, então ele está expandindo, não tem ninguém impedindo ele para ele expandir, então a energia dele não vai mudar. O número de partículas deles também não vai mudar, continua o mesmo. O que muda é o volume. Antes ele estava no volume V, agora ele vai para um volume 2V. Então, utilizando a fórmula do gás ideal, nós vamos colocar assim, ó, NK logaritmo de 2V, menos, qual é a entropia do gás A, a entropia inicial? Inicialmente ele estava ocupando só o volume V, então vai ficar assim, ó, NK logaritmo de V. E aí nós temos que nos lembrar que o NK é igual para os dois, então nós podemos escrever esses dois logaritmos como um logaritmo só, desse jeito, ó, vai ficar assim, NK logaritmo de 2V dividido por V. Então, a variação na entropia foi NK-ln de 2. Então, houve um aumento na entropia de NK-ln de 2. A entropia do gás A aumentou de NK-ln de 2. O mesmo vai acontecer para o B. A conta vai ser exatamente a mesma, vai ser o mesmo aumento. Então, nós podemos perguntar o seguinte, qual é a variação de entropia total? Nós já aprendemos que a entropia é uma grandeza aditiva. Então, a variação de entropia total vai ser a soma, variação da entropia do gás A mais variação da entropia do gás B, que vai dar NK-ln de 2, NK-ln de 2. Então, aqui fica 2 NK-ln de 2. Esse foi o aumento de entropia. Então, quando nós retiramos a partição e os dois gases podem se misturar, há um aumento total de entropia de 2 NK-ln de 2. Então, a entropia aumentou só pelo fato de eu ter retirado a partição. Com base nesse exemplo, nós podemos tecer dois comentários. Primeiro, isso só pode ser feito porque os dois gases são diferentes. Um é hélio e o outro é argônio, por exemplo. Então, eles misturam. Então, nós podemos fazer isso porque fica muito claro, né? A situação final é diferente da situação inicial. Por quê? Porque eles são diferentes. Então, há um ganho na multiplicidade. Se há um aumento na multiplicidade, há um aumento na entropia. E uma outra observação é a seguinte, se os dois gases fossem iguais, vamos supor que tivesse hélio de um lado e hélio do outro. Quando a gente retira a partição e eles misturam, não tem como você distinguir esse estado sem a partição do estado anterior que estava com partição, porque eles são idênticos. Quando eles são idênticos, a retirar a partição não gera um microestado novo. Por mais que o gás saia de um lado e vai para o outro, isso não gera um microestado novo. Então, isso não altera a multiplicidade. Por quê? Porque o microestado com a partição vai ser totalmente indistinguível do microestado sem a partição. Então, nós não podemos fazer desse jeito.